Boa tarde. Que alegria estar aqui nessa tarde. E estou falando manhã porque eu estou virado, né, desde ontem, sem dormir, então. Mas estou muito feliz pela oportunidade. Obrigado, Subirá, por esse privilégio de estar na casa de Zadok. Feliz por essa oportunidade, aproveitando o ensejo, né, que ele falou do Escolha Esperar. Foi assim que eu fiquei nacionalmente conhecido, através do Escolha Esperar. Então, antes de ministrar, não vou ministrar sobre isso, fiquem tranquilos, até porque a grande maioria aqui já casou, e depois que a gente casa, você não tem mais que esperar, né? Pelo contrário, eu escolhi agir, né, irmão? Tem que trabalhar, né? Tem que agir. Quem aqui já casou? Levante a mão. Aí, que bênção. Então, né, não vou chover no molhado, né? Tem que pregar o contrário do Escolhi Esperar aqui hoje, né? Alguém aqui não casou no nosso meio? Amém. Aos que não casaram, eu queria pedir uma gentileza ao time dos casados, que é a maior, toque em pelo menos um solteiro nessa tarde, em nome de Jesus, amém? E libere a unção do matrimônio. Fala assim: eu te abençoo com a unção do casamento. Porque os jovens hoje não estão esperando, eles estão encalhando, né? Está demorando para casar demais. Antigamente casava. Eu estava vendo uma estatística que o IBGE divulgou, não eu, o IBGE divulgou uma estatística que o comportamento em relação ao casamento no Brasil mudou. O comportamento das pessoas em relação ao casamento mudou. O IBGE divulgou que há 30 anos atrás, as mulheres se casavam em média no Brasil, segundo o IBGE, que é o órgão do governo que trabalha com estatísticas, divulgou que as mulheres casavam em média com 21 anos de idade. Era entre 18 e 23, então eles fizeram a média de 21 anos de idade. E os homens casavam em média 23 anos de idade. Só que o comportamento em relação ao casamento mudou nos últimos 30 anos. E hoje, a média nacional para mulheres subiu para 28 anos. É por isso que você às vezes vê alguém na sua família, né, que não está casando, e todo mundo fica: menina, já casou, não casou, quando é que vai casar? E a média para os homens no Brasil subiu para 31 anos de idade. Só que o IBGE, junto com a Fundação Getúlio Vargas, divulgou um outro dado, que esse comportamento, que daqui a 10 anos, a previsão que os homens saiam de casa com 37 anos de idade. Tem um outro órgão do governo, você pode depois confirmar lá na internet. Você sabia que pela primeira vez, desde 2010, o IBGE também divulgou o seguinte, que pela primeira vez, desde quando os índices são medidos no Brasil, pelo IBGE, sobre relação à família no Brasil, em 2010, o time de solteiros ultrapassou o de casados no Brasil. Claro que essa média é a partir dos 18 anos. Então, durante toda a história aí no Brasil, o time de pessoas casadas sempre foi muito maior do que o de solteiro. O mercado, hoje, imobiliário, está investindo em apartamentos pequenos. Por quê? Porque hoje o índice de pessoas que estão evitando o casamento, né? E mais, que é outro comportamento que mudou, aos pastores que estão aqui, é importante, é bacana a gente saber disso. Você sabia que no Brasil nós temos mais cães do que criança? O IBGE divulgou, fiquei chocado. É um outro dado que eles... aliás, o único mercado no Brasil que foi divulgado pela FGV, que não entrou em crise, foi o mercado do pet. Pensa no seu bairro, há 20 anos atrás, quantas casas de pet tinha no seu bairro? Onde vendia coisas para cachorrinho e tal. Quantas tem hoje? Eu estava vendo uma coisa foi noticiado na imprensa no início desse ano, sabe o quê? Que a única prateleira do mercado, do supermercado, a única prateleira que não teve queda de vendas na crise, foi a prateleira do pet. As pessoas deixam de comprar a carne, mas não deixam de comprar a ração. Eu estou falando isso porque a gente tem na igreja berçário, sala para criança. Se você quer ser uma igreja do futuro, já prepara a sala para os pets. Porque hoje no Brasil são 55 milhões
de pets contra 44 milhões de crianças, segundo o IBGE. Está na internet, pode confirmar os dados que eu estou falando. Tudo divulgado pelo IBGE. Mas não é difícil. Hoje, eu tenho observado que quando um jovem casa, eles não têm filhos, mas já adotam um cão, já viu? Pode reparar lá na sua igreja, recém-casado, adota um cachorrinho. Eu tenho vários amigos que já fizeram isso. Então, as coisas estão mudando. E é nessa mudança de comportamento que, antes de eu ir para a palavra, eu queria pedir oração a vocês. Eu escolhi esperar, irmãos, tomou uma proporção muito grande. Internet hoje é um fenômeno. Existem pessoas hoje, jovens, que estão milionários sem nunca ter saído, sem nunca ter tido um emprego. Tem hoje jovens milionários, youtubers hoje, que estão milionários sem nunca ter acordado cedo, sem nunca ter pego um ônibus para trabalhar, sem nunca saber o que é jornada de 8 horas de trabalho. Estão milionários. Antigamente, para ficar milionário, a pessoa levava uma vida. Hoje tem youtuber milionário. Não é um, não é dois, não é três. É um fenômeno. E nesse fenômeno veio o Escolhi Esperar, porque eu comecei o Escolhi Esperar lá na minha cidade. Eu, como o Luciano falou, me chamo Nelson, sou um carioca, você vai perceber um pouquinho no meu sotaque. Eu moro no lugar mais profético que há no Brasil. Não sei se você é místico, mas eu acredito nessas coisas. Eu moro num lugar chamado Vitória, irmãos. Mas não estraga minha piada, pastor Luciano Subirá. Isso. Eu moro em qualquer Vitória. Eu moro na Vitória do Espírito Santo. Lá é bom, que a gente não precisa nem orar, irmão. Porque quando você já acorda em Vitória. Você dorme em Vitória. A heresia já começou, né, pastor Luciano? Já comecei a heresia, tá vendo? Mas, bem, eu sou pastor. Ano que vem, completo 20 anos de ministério pastoral. Fui ordenado em 1998. E trabalho com adolescentes e jovens tem pouco tempo. Eu comecei a trabalhar com adolescentes em 1991. Alguém aqui não era nascido em 91? Meu Deus, estou velho. Meu Deus. Em 91 eu fui eleito líder dos adolescentes na Igreja do Nazareno, lá em Itapuã, em Vila Velha, Espírito Santo. E desde então minha vida sempre foi envolvida. Eu era um adolescente nessa época, mas desde então minha vida sempre foi envolvida na igreja. Eu não passei um ano sem estar envolvido em algum ministério. Eu, com 15 anos, estava concluindo o 2º grau, hoje o ensino médio. Com 16 anos, eu estava já no seminário teológico, me formei em teologia. Com 20 anos, estava assumindo uma igreja. Fui o pastor na Igreja do Nazareno na época, o pastor mais jovem do Brasil, que foi ordenado pela Igreja do Nazareno. E assim, eu sempre fui muito apaixonado pela igreja, sempre estive muito envolvido no corpo de Cristo, e eu queria que vocês orassem aos pais que estão aqui. Não é uma tarefa fácil. Imagina, o Brasil, você sabe, é uma nação que explora a sensualidade ao extremo, E eu escolhi esperar, Deus me deu o privilégio de coordenar essa campanha, E ela tomou uma proporção no Brasil, e o Escolhi Esperar explodiu muito rápido. Não deu tempo da gente explicar a mensagem antes da explosão de sucesso que ele fez na internet entre jovens, e muita gente entendeu o Escolhi Esperar errado, Então o pessoal acha que o Escolhi Esperar é para você esperar o amor da sua vida, Então muita gente entendeu errado. O Escolhi Esperar é uma campanha de pureza sexual, de integridade emocional, A gente levanta a bandeira da importância do jovem aprender a guardar o seu corpo, para o casamento, para o matrimônio, e também ensinar o jovem que de tudo que ele deve guardar o corpo é importante, mas que é importante também guardar o coração, porque é dele que procede todas as fontes, todas as saídas da vida. E orem por mim. O Escolhi Esperar hoje, ele se tornou uma referência nacional, até fora da igreja, Eu, às vezes, recebo alguns desafios que não são fáceis, Todos os dias na internet é muito difícil o volume de ataques, o volume de conteúdo que a gente recebe. Hoje tem o Eu Escolhi Esperar, mas tem vários perfis que são... A física diz que toda ação tem uma reação que lhe é igual ou contrária, Então, a contrária tem uns montes, Então, lá tem eu escolhi fornicar, eu escolhi dar logo, eu escolhi não sei o quê, só coisa feia que não convém falar no púlpito,
Então, assim, além disso tudo, e tem um desafio, assim, que é uma coisa que é interessante, Deus tem me dado a oportunidade de falar no meio não cristão, né? Eu acho que dos pastores evangélicos no Brasil, né, eu fui o que tive mais oportunidade de falar à imprensa no Brasil. Eu já estive em vários programas de televisão, eu já estive no Super Pop com a Luciana Gimenez, já estive no Rodrigo Faro, inclusive o Rodrigo Faro tem um programa todo domingo, a Hora do Faro. Então, para quem não me conhece, depois assiste lá no YouTube, vovô e vovó que está aqui. Eu sei que você não sabe mexer no YouTube direito, mas pede para o seu netinho de 2 anos, ele sabe, põe lá para você, né? Então, depois você pode ver lá todos esses programas. Estive na Fátima Bernardes, estive com a Ana Maria Braga, no Mais Você. O Caco Barcelos tem um programa chamado Profissão Repórter, enviou. Fui convidado pelo Serginho Grossman um tempo atrás para estar lá no programa dele, Altas Horas. Eu não pude, porque o dia que eles me ligaram, eu estava em Manaus, e eles me ligaram de manhã e queriam que eu participasse da gravação de tarde, né? Então não deu certo. Fui convidado pela Fernanda Lima para estar no programa Amor e Sexo, mas eu escolhi esperar, né? E não fui até hoje. Não combinava, né? Mas, assim, orem por mim, é um desafio, né? Você vai na contramão, né, de todo um sistema, né, de exploração à sensualidade na nossa nação. Então, não é fácil. E eu escolhi esperar uma campanha de pureza sexual, né? Às vezes eu vejo na brincadeira assim, fulano saiu do escolhi, começou a namorar, saiu do escolhi esperar, né? E eu falo, não, quando você começa a namorar, você não sai, você entra. Aliás, só entra para o escolhi esperar quando começa a namorar, não é verdade? Porque esperar sozinho é fácil. Quero ver o jovem esperar com aquela boca carnuda do lado, né? É muito mais difícil. Quando eu estava esperando sozinho, eu esperei 7 anos. Orei 7 anos, irmãos, para casar. E eu orava assim, coisa de crente, muito desinformado, né? Então eu orava assim, eu cria que Deus tinha uma metade para mim. Né? Hoje eu não creio mais nisso, mas naquela época, então eu orava assim, o que eu aprendi dos outros, ora pela sua metade, eu orava, manda a minha metade, manda a minha metade, manda a minha metade. E Deus foi fiel, não é que Ele mandou mesmo? 1,5 metro tem minha esposa. De fato, ela é muito pequenininha. Todo mundo, quando olha a gente, fala, nossa, mas vocês são muito... Né? Ela tem 1,5 metro de altura, eu tenho 1,93 m. Né? Então, cuidado com o que você ora. Deus leva a sério, viu? Eu levo muito a sério a minha oração. E, então, eu costumo brincar com os jovens isso. Eu falo, olha, quando você está sozinho, você não escolheu esperar. Você não teve escolha. Você é obrigado a esperar. Né? A escolha vem quando você encontra alguém e você decide desenvolver um relacionamento em santidade. Então, olhem por mim. João capítulo 3, versículo 29. Pastor Ricardo, aquilo que a gente combinou de você levar o Subirá ali fora. Ok? Pregar aqui com o pastor Luciano Subirá me assistindo, gente, está intimidador. Está difícil, né? Já falar para pastor já é uma coisa assim, né? Que, meu Deus, é uma ousadia, né? Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar para a liderança? Né? Agora com o Luciano só coçando a barba assim, né? Também assim, ou é a primeira vez e última que eu venho na casa de Isadora. João 3,29 diz assim: a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente, que o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. E o versículo 30, que nós conhecemos bem de cor, convém que ele cresça e que eu diminua. Queridos, como estou falando para líderes, você sabe, essa é uma declaração de João o Batista, né? E, claro, João faz uma declaração dessa, é uma declaração profética, porque a igreja, né, não ainda estava constituída. Naquele tempo, a noiva, no Velho Testamento, nós sabemos, Israel, e depois, né, do ministério de Jesus, Jesus se tornou o noivo, e a noiva nós sabemos que é a igreja. Né? Então, nesse sentido, no sentido de ver a igreja, era algo que João estava falando. E a primeira vez que eu li isso, irmãos, eu falei assim,
Peraí, como é que é? E eu vi essa expressão, me saltou os olhos, o amigo do noivo. Essa é a única passagem na Bíblia que fala sobre esse personagem, o amigo do noivo. Só que quando eu li isso, me saltou os olhos. Amigo do noivo. Porque João aqui cita com tanta naturalidade que parece até que a gente sabe do que ele está falando. Né? E quando a gente pensa em amigo do noivo, é o colega lá do noivo que vai casar, né? E tudo mais. Então eu falei, mas quando me saltou os olhos, eu falei assim, eu comecei a estudar e a buscar a informação que seria o amigo do noivo. E aí eu comecei a entender o contexto histórico nos dias de Jesus a respeito desse personagem, o amigo do noivo. Nós sabemos que casamento nos dias de Jesus os costumes são bem diferentes dos nossos hoje. Né? Nos nossos dias hoje, os jovens têm o privilégio de namorar. Né? Nos dias de Jesus não tinha isso. Nos dias de Jesus o costume era o noivo abordar o pai da noiva. Então, todo o contato do noivo era basicamente com o pai da noiva. Né? E aí eu fui estudar e eu vi que entre os hebreus o hábito era... eles tinham festas que eram prolongadas. Aqui no Brasil, quem já casou achou que fazer uma festa de casamento uma noite é caro. Imagina lá nos dias de Jesus, né, que eram vários dias. Né? Eu fico imaginando, meu Deus, como deu trabalho para uma cerimônia de 1 hora. Né? Eu imaginando lá nos dias de Jesus, que eram vários dias, né, a celebração do casamento. E de tantos costumes e hábitos que tinham, quando eu fui estudar sobre isso, eu comecei a perceber que além dos dias, aconteceu o seguinte, como o noivo não tinha um contato direto com a noiva, imagina você casar com alguém que você nunca viu, que você não conversou. Imagina você casar com alguém que você não teve nenhum contato antes do casamento. E foi aí que eu vi que entre os hebreus havia um costume. O noivo não podia estar com a noiva, mas seu amigo sim. Então, surgiu um costume, para o noivo não entrar numa furada, digamos assim, apareceu um costume nos dias dos hebreus. O noivo, como ele não podia estar com a noiva, ele separava o seu melhor amigo e entregava para esse amigo uma missão, que era preparar a noiva para o casamento. Quando eu li isso, eu falei, uau! E eu falei, que coisa tremenda. Então, ele entregava a noiva aos cuidados. E aí eu comecei a ver que, basicamente, o amigo do noivo era uma missão. A tarefa dele era estar com a noiva sempre, preparando o coração dela para o dia que ela estaria definitivamente com o noivo. E aí surgiu, nos dias, pelo menos, de Jesus, porque nos estudos não se diz quando que surgiu esse costume, mas nos dias de João, havia esse hábito, esse costume, era costume, e apareceu essa missão, o amigo do noivo. E aí João começa com essa afirmação, a noiva pertence ao... Nós que somos ministros, e que estamos nossa vida diretamente ligada à igreja, uma das coisas que eu nunca quero perder, é essa visão clara que João tinha. A igreja já tem dono. Um dia eu estava com um pastor muito amigo, e a liderança dele, de ministério pastoral, sempre foi muito duro. E é um amigo que eu sempre admirei muito. Aí teve uma vez que ele me chamou, eu nunca mais esqueci isso, ele fez uma piada que, ele falou assim, irmão, aqui na nossa igreja, Nelson, o nosso governo é teocrático. Eu sou o Theo, muito prazer. Entendi, pastor. Né? Mas uma das coisas que João tinha claro nessa palavra é que a noiva pertence ao Senhor. A noiva já tem dono. Né? Então eu fico vendo às vezes, né, às vezes a falta de cuidado, quando... Eu vim há um tempo atrás, veio um mover muito forte no Brasil, do mover profético no Brasil.
né? E eu lembro que isso foi no início de 2000, que aqui no Brasil se levantou muito o ministério proféticos. E uma das características, na época, que eu lembro muito forte do ministério profético, que trazia uma mensagem dura, uma mensagem severa, uma mensagem de arrependimento. Eu participei de um ministério profético desse, né? E às vezes vinha uns ministros desse com uma mensagem profética, e o cara só batia. Pá, 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 pá. E batia em quem? Na igreja. E foi quando eu tinha estudado sobre isso, eu falei, rapaz, até para exortar a igreja, a gente tem que fazer com cuidado. Porque nós estamos mexendo com a mulher dos outros. A igreja não é nossa. Às vezes eu fico vendo pessoas expondo a igreja, expondo a noiva. Quando se expõe a noiva, nós não estamos expondo uma igreja local, nós estamos expondo a mulher de alguém. Eu ficaria muito bravo. Né? Fico, se vê alguém mexendo com a minha esposa. Eu fico imaginando Jesus. Né? E aí, eu quero compartilhar com você aqui rapidinho as 3 características principais da missão do amigo do noivo nos dias de João, que foi o que mexeu muito comigo, e essa é uma mensagem que arde no meu coração nos últimos 20 anos da minha vida como ministro, porque eu sou apaixonado pela igreja, sou apaixonado por estar no ministério local. Minha vida sempre foi dedicada, minha vida sempre se resumiu estudo, igreja, trabalho. Depois que eu terminei os estudos, trabalho e igreja. E essa mensagem, ela queima por causa dessas 3 características. A primeira delas, quando eu estudei, é que o amigo do noivo, a primeira característica era a intimidade. Óbvio. Ele tinha que ser amigo, não podia ser colega. O noivo separava o seu melhor amigo. Ele confiava a sua noiva àquele que tinha intimidade com ele. Às vezes as coisas não dão muito certo no nosso meio, porque às vezes tem muito colega cuidando da noiva, e aí falta intimidade. E porque há uma diferença muito grande, nós sabemos disso, entre ser colega e ser amigo. Colegas, nós temos vários. Amigos, contamos no dedo. Qual a diferença de coleguismo para amizade? Quando eu também fui estudar, eu percebi que a diferença entre colega e amigo se manifesta por uma essência. Alguém só entra no nosso nível de amizade quando nós começamos a compartilhar com essa pessoa nossos segredos. A intimidade que é gerada num relacionamento entre 2 pessoas é que nasce um relacionamento de amizade. E quando que alguém vira nosso amigo? Porque nós podemos ver, o fato de você ver uma pessoa todo dia não faz dela o seu amigo, sua amiga. Você pode estar com alguém todo dia, você pode falar com uma pessoa todo dia, mas isso não é critério suficiente para estabelecer um vínculo de amizade. Por exemplo, você deve ver todo dia o seu porteiro, e vocês não são amigos. Você pode ver um atendente do caixa da padaria do seu bairro, né? Você pode ver o seu patrão, você pode ter funcionário, você vê todo dia, mas o se ver todo dia não é sinônimo de intimidade. Quando que nasce uma amizade? Não é quando eu vejo a pessoa todo dia, mas é a partir do momento que eu a ouço. A amizade é estabelecida pelo ouvir. E é principalmente quando eu compartilho o meu segredo, a minha intimidade a outra pessoa, naquele momento começamos a construir um relacionamento de intimidade e ali então nasce uma amizade. Porque você vai reparar no dia a dia, na prática, quando a gente tem um colega, a gente tem formalidades. Mas você já viu que quando você encontra um amigo, a gente não precisa dar volta? Você pode ter ficado um mês sem falar com aquele seu amigo. Mas quando a gente liga, a gente não precisa ficar com aquela dando volta. A gente continua o assunto como se tivesse visto ontem, como se tivesse falado ontem.
vínculos de intimidade, de amizade. E uma das características do amigo do noivo era a intimidade. Aí eu fui pesquisar, mas por que intimidade? Porque era o amigo do noivo, tinha a missão de revelar à noiva a intimidade do noivo que ele conhecia. Fazia parte da missão do amigo do noivo revelar à noiva as preferências do noivo. Então eu vou agora, como o pastor Luciano Subirá me ensinou, eu vou imaginar, vou alucinar agora. Né? Isso não está escrito, mas contextualizando para ganharmos tempo. O amigo do noivo tinha que preparar a noiva para o casamento com coisas simples. Dizer, olha, ele gosta de feijão. Eu estou alucinando, tá, gente? Estou aqui só prospecção. Ó, ele gosta de feijão do caldo grosso. Ele não gosta de feijão chuá plim-plim. Você conhece o feijão chuá plim-plim? É aqui que você pega a concha assim e vai chuá plim-plim. Né? Então, ele não gosta do feijão aguado. A missão do amigo do noivo era revelar à noiva a intimidade daquilo que o noivo gostava. Fazia parte da missão dele. Ele tinha que revelar segredos, que ele gostava de arroz, não podia ser arroz vaticano. Só tem papa, né? Tinha que ser aquele soltinho. Ele tinha que revelar à noiva as preferências íntimas do noivo. Era por isso que ele separava o seu melhor. Não era uma tarefa para vários. Era o amigo do noivo. Era o cara que o conhecia. Porque a missão dele era revelar à noiva a intimidade do noivo. Só por aí eu já pensei, meu Deus, que coisa fantástica, que coisa profunda. A segunda coisa era a obediência. E no texto que a gente leu, João fala sobre isso. O amigo do noivo que lhe assiste. Quando eu fui ver no grego, que lhe assiste é o que lhe obedece, é o que lhe serve. Quando eu fui estudar nessa questão do contexto dos hebreus, o amigo do noivo precisava ser obediente às instruções do noivo. Sabe por quê? Porque o noivo não tinha contato com a noiva. Mas sabe por onde que ele mandava as mensagens para a noiva? Através do seu melhor. Então o noivo, ele não podia ter criatividade, ele tinha que abrir mão dos seus talentos, ele tinha que abrir mão das suas qualidades, seus atributos, porque ele tinha a missão de levar a noiva. E quando eu estudei, você vai ver que no livro de Cantares, você vai ver alguns textos que aparecem, ó filhas de Jerusalém, diga a minha amada que eu estou me derretendo. Você já viu isso? Era já uma prática que depois se transformou do amigo do noivo, que era isso, era o costume. O noivo não mandava diretamente, às vezes, para a noiva, ele mandava mensagem pelas pessoas. Agora, você imagina, o amigo do noivo, ele só podia falar à noiva aquilo que o noivo verdadeiramente falou. Porque vai que ele falava coisas para ajudar o noivo lá, para limpar. Olha, o noivo falou. E aí ele falava coisas que o noivo não disse. Olha a situação. Ele revelasse à noiva coisas que o noivo não disse. Então, uma das coisas que eu percebi lá é que um dos critérios da missão do amigo do noivo, ele precisava ser obediente. Ele precisava ser fiel, fidedigno às orientações que o noivo dava. Em outras palavras, ele não podia inventar moda. E agora entra um testemunho pessoal meu. Porque quando eu estudei isso, eu estava com 10 anos, para completar 10 anos no ministério, muito acelerado. E eu estava com 8 anos de ministério pastoral, e eu estava me dedicando a uma comunidade local que não crescia. E eu estava muito atarefado, eu estava sobrecarregado, eu estava cansado, eu estava estressado, eu não via resultados, e aquilo como um pastor, aquilo estava começando a gerar em mim frustração, começou a gerar em mim ansiedade, começou a gerar em mim desânimo. E quando eu estava estudando sobre isso, foi porque eu tinha acabado de ter uma experiência onde eu estava orando e reivindicando, Deus, estou me matando aqui pelo teu reino, estou me dedicando, me entregando, não vejo frutos, não vejo resultado. Deus, olha quanta coisa eu faço para ti. E ele me perguntou, ok.
E quem te pediu para fazer? Você está assim, Júnior, que você está fazendo coisas que eu não te pedi. Por causa da minha boa intenção. A minha motivação naquele momento era boa. Mas eu já estava fazendo coisas. Às vezes o ministério, principalmente o ministério pastoral, às vezes ele... Sabe por que às vezes ele se torna uma fábrica de cansados? Porque nós gastamos muitas vezes energia e tempo fazendo coisas que Deus não nos pediu. Eu quero, com muito temor no Senhor, compartilhar 4 perfis, 4 ciclos, 4 tempos ministeriais que você pode se encaixar em um deles nessa tarde. Primeiro, maneira de vermos a saúde emocional do nosso, a saúde do nosso, da nossa vocação do ministério. O primeiro é um ministério estéril. Quando o ministério está estéril. O que é um ministério estéril? A gente tem tempo, mas não tem resultados. A gente tem até tempo para fazer as coisas. Mas nosso ministério não tem resultado nenhum. Não frutificamos em nada. Mais ou menos aquilo que Jesus falou em João 15. Eu sou a... Aí o ramo que não der fruto, ele... Quantas pessoas na igreja, e nós como líderes vemos isso. As pessoas têm tempo, mas elas não frutificam. Ministerialmente, estéreis. Elas até poderiam se dedicar. Elas têm até tempo, mas elas não trazem resultado. O segundo é o ministério ocupado. É quando a gente tem resultado, mas não temos tempo. Você tem até resultado, mas isso te custa uma agenda sacrificante. E eu aprendi que estar ocupado não significa ser produtivo. Às vezes, podemos ser muito produtivos. Ou muito ocupados, perdão. Mas necessariamente não produtivos. E era o que estava acontecendo com a minha vida. Eu era um ministro muito ocupado. Eu não tinha tempo. Ou melhor, eu tinha até algum resultado. Mas para ter resultado, eu tinha que sacrificar o meu tempo. Esse é o segundo perfil, ministério ocupado. Que em 2018 você seja mais produtivo e menos ocupado para a glória de Deus. Aí tem o terceiro, que é o ministério estressante. É quando a gente não tem nem tempo e nem resultado. Que aí é quando culminou naquele testemunho que eu acabei de te dar. Eu estava esgotado. Eu estava estressado. Eu não tinha nem tempo e não via frutos daquilo que eu estava fazendo. E que essa conferência Casa de Zadok seja um instrumento de Deus na sua vida para um alinhamento de agendas. Porque o amigo do noivo, ele não andava na agenda da noiva, ele andava na agenda do noivo. E a gente, como ministro, muitas vezes, a gente não percebe, mas podemos cair no risco de estarmos tão envolvidos na agenda da noiva e desalinhado com a agenda do noivo. Mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui nessa conferência, porque as palavras que você tem recebido aqui desde ontem é para também trazer um alinhamento nas nossas agendas. E o quarto ministério, porque o ministério estressante é aquele, você já viu aquelas expressões assim do enxugando o gelo? Rema, rema, rema e não sai do lugar?
Já viu aquela quando é andando em círculos? Isso não serve só para o ministério. Isso serve para a carreira, vocação, serve para qualquer área da nossa vida. É quando a gente faz, a gente não tem tempo e não tem também os resultados. A gente sacrifica a agenda, a vida, a saúde. E mesmo assim, a gente não consegue alcançar as metas, as expectativas, os objetivos de vida, de vocação, de ministério, de carreira, de profissão. Isso é para qualquer área da nossa vida. E o quarto e último, que seria o ideal, que é o ministério produtivo. O ministério produtivo, queridos, tem tempo e tem resultados. Você tem resultado e ainda te sobra tempo para fazer as coisas que você precisa e que você gosta. Você faz tudo o que precisa ser feito e tem tempo para se dedicar às coisas que você ama. E essa é a grande luta da minha vida até hoje. Porque eu vivo sempre nesse limiar entre um ministério ocupado, um ministério estéril, até hoje. Agora, então, com 7 anos rodando o Brasil, ministrando todo final de semana. Por exemplo, esse é o 14º dia consecutivo que eu estou pregando. Estou pregando há 14 dias seguidos, ininterruptamente. E aí, quando eu fui preparar nesses dias o que eu viria falar aqui, essa palavra me pegou de novo. Eu falei, meu Deus, eu estou sendo produtivo ou eu estou sendo um ocupado? O ministério produtivo, ele tem essa característica, tem tempo e tem resultados. E a pergunta é, qual o nível de produtividade você tem alcançado no seu ministério? E a terceira, para a gente terminar. Terceira missão. A primeira, intimidade. Segundo, obediência. Terceiro, anote aí, lealdade. Era uma terceira característica da missão do amigo do noivo enquanto cuidava da noiva. Lealdade em 2 sentidos, irmãos. Tá? Primeiro, o amigo do noivo, fidelidade porque o amigo do noivo não podia se apaixonar pela noiva. Ele estava sempre com ela. Ele gerava intimidade com ela. E ele não podia permitir que a noiva se apaixonasse por ele. Mas ele também tinha que tomar cuidado para que ele não se apaixonasse porque a noiva pertence ao... Eu acho que sobre isso dispensa comentários e explanação. E ele também precisava de um nível de fidelidade, porque, como eu falei, uma das missões mais difíceis do amigo do noivo era despertar na noiva paixão por ele. O amigo do noivo tinha a missão de despertar no coração da noiva paixão por aquele que ela nunca viu. O problema é que quando o amigo do noivo tentava despertar essa paixão com motivação errada, ele podia gerar uma noiva apaixonada por um noivo, por aquilo que ele podia dar para ela, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele poderia dar. Isso me remete aos nossos dias. Quando você vê, às vezes, amigos do noivo que podem estar despertando na noiva interesse pelo noivo por aquilo que ele pode dar para ela, e não por aquilo que ele é. Alguns até, talvez, na boa intenção, não posso julgar. Na intenção de despertar nas pessoas interesse por Jesus, mas às vezes elas despertam com a motivação errada. E ele precisava dessa lealdade, dessa fidelidade na mensagem dele. Ele não podia gerar uma noiva interesseira. Imagina você fazer alguém se apaixonar por outra pessoa que ela nunca viu. E aí alguns podem estar pensando assim, Nelson, ok. Mas nós somos a noiva. Eu sou a noiva. Eu prefiro ser a noiva do que ser o amigo do noivo.
fazer só um ajuste aqui de entendimento. A noiva é uma só. Jesus não tem várias noivas. Não é verdade? Assim como igreja. Nós não temos várias igrejas aqui nessa tarde. A igreja é uma só. Não temos várias congregações. O corpo de Cristo é um só. Aqui tem uma minúscula parte do corpo de Cristo, da noiva do Senhor. Mas a Bíblia diz que individualmente nós somos templo do Espírito Santo. Então, sozinho, ninguém é igreja. Mas sozinhos somos morada do Espírito Santo, amém? Sozinhos não somos a noiva, porque a noiva é uma só. Mas separados, quem são os amigos do noivo? João 15, para a gente orar. João 15. Tem tecladista aí? Vem cá, Cris, pode vir aqui, vamos adorar Jesus daqui a pouco, tá? Para orar. Meu sonho sempre foi ministrar com você. João 15, é um texto que você conhece, João 15, versículo 13 ao 15. Com certeza, bem provavelmente você vai conhecer. Versículo 13, João 15, 13. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus. Versículo 14. Vós sois, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos. Por quê? Aí ele explica, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei-vos de... Por quê? Por quê? Eu vou dar uma viajada aqui, tá? Rapidinho. Tapa os ouvidos, Luciano, por favor. Quando eu li isso, sabe quando você tem assim uns insights, uma viajada? Quando eu li isso, eu não sei porquê, eu me associei àquele outro texto, falando sobre quando Jesus fala da sua vinda. Lembra que há um texto, um versículo, lá em Sermão Profético, Jesus fala assim, que nem o Filho do Homem foi dado a conhecer o dia e a hora que ele vem? Não há nenhuma associação, mas na hora, eu pensei assim, vai que, tipo, ele tem um pacto com os amigos. Ele prometeu aos seus amigos que tudo que o pai lhe contar, ele revelaria a quem? Vai que o pai falou assim, é? Então você vai ficar sem saber também quando você volta. É só uma viagem, tá, irmãos? Mas Jesus nos chama a intimidade. Você sabe disso. Eu queria orar nessa tarde agora, fechar com uma oração. Que essa seja uma tarde que você possa alinhar sua agenda. Talvez 2017 foi um ano estressante, cansativo, um ano de esgotamento. Pode ser que alguns aqui estão passando por uma fase de um ministério ocupado, um ministério que tem resultados, mas não tem tempo. Ou talvez você se identifique com o testemunho que eu dei. Às vezes nesse momento da sua vida você não está tendo resultados e nem tempo. Suas energias, sua saúde está comprometida. Eu oro para que nessa conferência, aqui nessa tarde especificamente,
Ele também reacenda aquela chama que ardeu quando você disse sim para Ele a primeira vez. Sabe, aquela chama que às vezes a gente entra no piloto automático. Às vezes a gente já faz por repetição. Talvez você não, mas eu já vivi muito esse dilema. Às vezes a gente, como o Luciano falou, ele veio aqui hoje de tarde porque ele é o organizador. E quantas vezes eu fui no culto de domingo à noite porque eu era o pastor. Às vezes eu pregava porque eu tinha que pregar. Às vezes eu pregava, às vezes eu falava aquilo que o Senhor não falou, mas eu tinha que pregar a mensagem todo domingo. Eu tinha que preparar 3 sermões por semana. Eu tinha que ter reuniões, eu tinha que ter uma célula. É uma agenda. Mas eu quero sempre alinhar. Em 2018 eu, Nelson, vou estar desacelerando a minha agenda. Já estou dizendo não para muitos convites, porque eu não posso nunca perder a essência. Senão daqui a pouco eu estou fazendo no piloto automático de novo. Feche seus olhos. Quero deixar você agora à vontade, que a noiva pertence ao noivo. Então eu não quero atrapalhar o momento de intimidade. Você já é amigo dele, corresponda com ele agora. O amigo do noivo que lhe assiste e ouve a voz do noivo e muito se alegra. Eu quero orar agora para que tenhamos ouvidos para ouvir coisas novas do Senhor. E se você nessa tarde gostaria de orar junto comigo isso, eu peço a você que fique de pé para orarmos juntos nessa tarde. Ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração sensível, inclinado a obedecer. Que doemos os nossos ouvidos outra vez para ouvir aquilo que Ele espera da gente, aquilo que Ele conta com você. Ouvir outra vez aquilo para o qual Ele nos chamou. Oremos. Senhor, a começar pela minha vida, essa mensagem sinceramente passa primeiro pelo crivo da minha vida, Senhor. Eu passo por essa conferência hoje, Senhor, querendo ouvidos sempre atentos para te ouvir, olhos sempre abertos para te ver, e gera, Senhor, em mim principalmente um coração pronto, inclinado para te obedecer. E é a mesma oração que eu estendo para a vida dos meus irmãos, para os ministros nessa tarde, Senhor. Para os nossos companheiros ministeriais que estão aqui, Senhor, dando seus dias, sua agenda, sua família, sua saúde, seus talentos para a noiva. Senhor, nós queremos ajustar a nossa agenda. Queremos andar no teu tempo, queremos andar, ó Deus, na tua direção. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos te ouvir, ainda temos mais ministrações hoje, Deus, e nós queremos te ouvir, queremos sair daqui, ó Deus, prontos, preparados, alinhados com os céus, e essa é a minha oração, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus.